Entrou, fala. Olá. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada a todo mundo que está aqui mais uma vez no Conclus, ou pela primeira vez. A gente está trazendo mais uma vez esse fim de semana especial Ju Romano no Foco Plus, com brechó e bate-papos. Ontem nós falamos sobre autoestima e hoje ela vai falar sobre carreira. E a gente está acostumado muito a falar sobre moda, beleza, autoestima, autoafirmação, mas a gente precisa falar também de outros assuntos, né? Afinal, a gente não vive só de close e as contas estão aí chegando, a gente precisa pagar os boletos. E como, né? Como que a gente pode se afirmar no mercado de trabalho com um mundo, com uma sociedade extremamente gordofóbicos, né? Então a Ju foi uma das desbravadoras aí. Liga o microfone. Nesse. Menina, que sucesso, essa voz era sua? Eu Ô, tenho voz de trovão. louco! Ih, Radialista. tá indo? Eu tenho voz de trovão mesmo. Arrasou! A Ju, agora sim, nossa. A Ju foi uma das desbravadoras aí nesse universo do jornalismo de moda, né? Ela começou trabalhando na revista Gloss, onde ela vai contar aí toda a trajetória dela. E então já são 10 anos aí de carreira e a gente quis trazer ela para falar também sobre esse assunto, para mostrar que existem outras possibilidades para a mulher gorda que não sejam só ser modelo plus size. Eu, como produtora do Pop Plus, recebo, sei lá, 10 e-mails por dia, mensagens, e-mails, DMs e tal. Como eu faço para ser modelo plus size? Gente, o mundo não é só isso. Vamos abrir e olhar para fora. Lógico que é difícil, né, entrar no mercado de trabalho, mas a gente precisa também olhar para outras possibilidades, não só na comunicação, na moda, em outros campos. E a Ju vai falar da experiência dela no mercado de trabalho, como comunicadora e a experiência dela na moda também. Ju, a palavra é sua e a gente quer também agradecer a Racho, né, por essa parceria, que espero que seja a primeira de muitas. No final a gente vai fazer mais um sorteio aqui dessas peças da coleção da Racho e a gente também está distribuindo os vouchers do desconto para compra na loja física. Muito obrigada, Racho, e ao Grupo Renner por essa parceria. Obrigada, Ju. Oi, gente linda. Tá bom? Tá bom aqui? Tá bom, né? Então é o seguinte, gente, eu sou Ju Romano, muito prazer, eu tenho 30 anos. Eu tava um pouco nervosa aqui em vir falar, porque é super complicado. Pra mim, carreira é uma coisa super particular. Cada um traça a sua trajetória e vai atrás dos seus sonhos. Os sonhos são coisas muito particulares. Mas aí, eu tava conversando com a minha mãe antes de vir falar com vocês. Então, eu vou fazer um prefácio aqui de uma coisa que minha mãe sempre me falou, e eu acredito muito, acredito que vale mesmo pra tudo, que é o seguinte, tudo que você acredita, tudo que você realmente se empenha, que você faz com amor, gera dinheiro, gera resultado. E nem sempre resultado, tipo, não tô falando que você vai ficar milionário nem nada, mas isso gera um retorno positivo pra você. Desde que você faça aquilo com honestidade, com amor, com carinho e dedicação. Então, eu vou dar esse prefácio, porque se você não acreditar nisso, esse é o passo 1 para você acreditar, porque se você não acreditar nisso, você sempre vai ter medo de se enfiar no desconhecido ou de se enfiar em coisas novas ou em coisas que ainda não existem, que é o caso de toda a minha carreira e é como eu vim parar aqui. Então, vamos contar um pouquinho da minha carreira. Eu tenho 30 anos, né? Eu fui fazer faculdade, eu comecei a trabalhar com moda como vendedora de loja de shopping quando eu era mais nova, porque sempre gostei de moda. Mas ao mesmo tempo, sempre senti que não pertencia àquele meio. Depois de um tempo, minha primeira experiência como vendedora, eu identifiquei, olhando para trás, assim, né, olhando em flashback, eu identifiquei que eu sofri um caso de gordofobia nesse meu primeiro trabalho, onde eu fui a melhor pessoa, eu me saí melhor na entrevista, então eu fui a primeira escolhida da dinâmica, de tudo, e ainda assim me enfiaram num estoque, porque eu não tinha um corpo alto, esguio, um corpo atlético, nem nada. Eu tinha um corpo atlético porque eu jogava bola pra caramba e na época eu até era magra, mas me enfiaram no estoque porque eu era baixinha e troncuda. Enquanto todas as meninas que vendiam, elas eram magrelas, altas e normalmente loiras, enfim. Então foi um negócio assim que depois eu identifiquei, na hora eu nem tchum, porque ninguém discutia sobre isso. Mas aí a questão fui fazer jornalismo e aí que tá a importância do nosso pensamento crítico
de não deixar com que... Eu falei bastante isso ontem, mas acho que poucas pessoas que estavam ontem estão hoje aqui também. Mas a nossa importância em saber o nosso valor e saber colocar onde está o certo e onde está o errado. Eu identifiquei que, na faculdade de jornalismo, eu identifiquei que assim, a maneira como as pessoas se comunicavam para a mulher, como a mídia se comunicava com a mulher, era uma maneira muito errada. A errada não era eu e o meu corpo. O errado era como as revistas queriam mandar no meu corpo, sem sequer me conhecer minha trajetória nem nada. E aí, a partir do momento que eu identifiquei isso, eu falei, cara, é contra isso que eu quero ir, é nisso que eu quero brigar. Embora no começo, imagina, gente, só tinha blogueira na época, tá? Isso é 2008, tá? Todo mundo na máquina do tempo aqui, Brasil. Isso é 2008. 2008, a palavra plus size não estava na mídia, a não ser de forma pejorativa. A palavra diversidade não aparecia em lugar nenhum, não existia. E as únicas blogs, era começo dos blogs, assim, os blogs estavam começando a bombar, só tinha menina herdeira, tipo ricaça, que só vestia Chanel, Dior, magra, e assim, caresma, completamente fora da realidade, sabe? E aquilo não fazia parte da minha realidade, nem da realidade de todas as pessoas que conviviam comigo. Tinham pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, mas ainda assim, não fazia parte da realidade de ninguém. E eu percebi, cara, pra quem que essas meninas estão falando? Pra quem que as revistas estão falando? Não é pra mim, não é pra ninguém que eu conheço. E daí eu falei, vou usar o que eu tiver. Oi, meu bem, me ajuda? Quer não? Tudo bem? Deixa água pra você. Ah, obrigada. E daí eu pensei, vou usar o que eu tiver de ferramenta pra mudar isso. Tô contando um pouco da minha trajetória, gente, mas assim, como eu falei bem no comecinho, cada pessoa tem uma carreira muito particular e uma trajetória muito particular que varia muito das oportunidades que a gente tem, do meio que a gente convive e do que a gente considera bom pra gente. Então assim, eu posso considerar, hoje eu me olho e me acho uma pessoa bem-sucedida. E as pessoas podem olhar e acharem que eu não sou bem-sucedida. E vice-versa, assim. Pode ter gente que acha que não é bem-sucedida ainda e a gente olha e fala, nossa, essa pessoa já tá arrasando, entendeu? Então assim, por isso que eu falo, tipo, carreira é uma coisa bem particular mesmo. Então eu tô contando minha trajetória, mas por quê? Porque independente das oportunidades que você tiver, que você teve, ou dos sonhos que você tem, o importante é identificar sempre o que você pode fazer para acrescentar. E isso vale em qualquer coisa. Se você é dona de uma marca, o que você vai fazer para acrescentar, para se destacar, para fazer diferente, para melhorar o que ainda não existe. Se você vai produzir conteúdo, o que você vai produzir de conteúdo que ninguém produz? O que você vai produzir que vai fazer você se diferenciar de outras 800 milhões de pessoas que já existem? Se você vai ser modelo plus size, o que você vai fazer de diferente que outros modelos já fazem e ainda falta no mercado? Porque a grande verdade é que o público plus size, apesar de parecer muito difícil de trabalhar, e é mesmo, a gente já vai chegar aí, eu vou falar das dificuldades que eu falei até um pouquinho ontem, mas assim, apesar de ser um segmento muito difícil de trabalhar, porque ainda está engatinhando e está crescendo e cada dia que passa cresce um pouquinho mais, da mesma forma, é um público que é fácil, porque é um público que é carente e foi privado de tudo durante os últimos 200 mil anos, assim, basicamente, né? Desde que existe o gordo é privado de tudo. Enfim, mas é uma grande verdade. Então, assim, ao mesmo tempo que é difícil, porque ainda falta a profissionalização, é fácil, porque você consegue desenvolver, crescer em muitas áreas que ainda falta, porque é um público que é esquecido. A gente sabe, tipo, o Pop é o maior evento do mundo de feira de varejo plus size, mas é o único. É triste, sabe? Tipo, é triste porque a gente conseguiu montar aqui uma coisa linda, mas é só que... E tipo, sabe? E tirando esse fim de semana, o que acontece com a Gorda amanhã, na segunda-feira? Sabe? Então, assim, e a gente tem que cada vez mais... E quando eu falo que falta... Assim, isso aqui é lindo, eu amo pop, todo mundo sabe que eu sou super fã. Eu amo, eu me sinto em casa aqui. Mas eu acho que a gente tem que pensar, então tá, legal... Existe o pop, a gente respeita a história, é o que une a gente aqui. Mas e aí, o que eu vou fazer para acrescentar amanhã na vida dessas mulheres? E aí foi pensando nisso. Claro que não com essa clareza, tá, gente? Porque eu não sou nenhum Einstein. Eu fui desenvolvendo esse entendimento ao longo dos anos.
Mas foi pensando nisso que eu fui desenvolvendo a minha criação de conteúdo e toda a minha carreira. Foi pensando, poxa, o que a minha seguidora, que lá no começo era, sei lá, 50, 100 pessoas, eu pensei, o que essas 50, 100 pessoas precisam que eu posso, dentro da minha realidade e das minhas possibilidades, oferecer? E aí eu falei, cara, eu sou boa em falar, ai, musa, desculpa, gente, maravilhosa, oi, luz na passarela, querida. E aí, assim, e foi dentro disso que eu fui desenvolvendo o meu trabalho. E aí é o que eu falo, sempre tem como a gente florescer. E aí tá a importância da gente se conhecer, saber o que a gente gosta de fazer, quais são os nossos limites e as nossas potências. Porque também não adianta eu querer abraçar o mundo. Eu falei isso pra Mari hoje de manhã. Eu falei, Mari, eu não quero ser a Boca Rosa. Vocês conhecem a Boca Rosa, a Bianca Andrade? É uma blogueira que tem 5 milhões de seguidores, enfim, 7 milhões de seguidores, não posso milhões de seguidores. Tem muitos milhões de seguidores. Eu falei pra Mari, eu não quero ser uma blogueirona de generalidades para todo o público, para todo mundo. Eu quero ser uma blogueira segmentada para falar com as minhas meninas e dar para elas a informação que eu gosto de passar. E aí, assim, se você for pensar, eu falei isso ontem, eu vou falar isso de novo, desculpa quem estava aqui ontem. O sucesso tem medidas diferentes e é muito relativo. Então, às vezes a gente olha assim e fala, poxa, eu sou modelo, mas não sou a Gisele Bündchen. Claro, só existe uma Gisele Bündchen, primeiro. Mas, segundo, você pode ser muito bem sucedida dentro do que você faz. E aí, isso entra aquela questão, se o seu sonho é produzir... Porque eu gosto muito de falar, porque ninguém fala de dinheiros na vida, né? É muito difícil as pessoas falarem abertamente sobre dinheiros, sobre ganhar dinheiro. A gente criminaliza muito a ambição financeira, sendo que ao mesmo tempo todo mundo precisa pagar boletos no final do mês. E todo mundo gostaria de ser rico, não sejamos hipócritas. Então, assim, é o que eu falo, todo mundo precisa ganhar dinheiro no final do mês, gente. O boleto chega no caso de todo mundo. E aí é o que eu falo, você não precisa ganhar ou ser uma blogueira milionária, ou ser uma modelo milionária, ou ser uma dona de marca multinacional milionária para ser bem sucedida. Então, assim, se você realmente gosta de fazer alguma coisa, a última coisa que você tem que se preocupar é chegar nos milhões. Claro que seria incrível, tô aguardando esse dia até hoje, jogo na Mega Sena, mas não tá rolando. Mas assim, se você realmente gosta do que você vai fazer, faça aquilo com amor e com dedicação, e daí você pensa, óbvio que todo mundo tem que pagar boletos, mas aí você pensa, eu vejo muita gente entrando na carreira de influenciadora porque vê meus stories e ganha jabá. Ai, quero ganhar jabá. Ou vê eu fechando campanha, indo viajar para o exterior. Ui, quero fechar campanha e viajar para o exterior. Se você pensar sempre no final e não no meio, isso nunca vai dar certo. Por que deu certo? Eu não acho que seja só isso, tá? Eu sei que tem muitos fatores para uma carreira dar certo. Mas eu acho que assim, pra mim deu certo, talvez. Porque eu comecei meio que como uma coisa que eu fazia por ideal. Então assim, eu trabalhava em redação, me esgoelava em redação, minha mãe está aqui para provar que ela falava que eu ia botar um colchão embaixo da minha mesa de tanto tempo que eu passava naquele lugar. E quando eu chegava em casa, eu ainda sentava a bunda de madrugada para editar foto e subir no blog, que era um trabalho extra, que eu não ganhava um centavo por aquilo, mas eu realmente acreditava naquilo. Então eu acho que é isso, se a gente acreditar. Eu não fazia aquilo porque eu pensava que no futuro eu ia ser uma blogueira e ser sustentada para isso. Eu fazia aquilo porque eu acreditava na mensagem que eu precisava passar e eu acreditava que as pessoas mereciam ouvir. E aí, imagina, gente, 2008, 2009, nenhuma blogueira ganhava dinheiro com nada. A gente era uma piada, de verdade. Assim, no meio do jornalismo, que era onde eu convivia, eu era tipo quase uma piada, assim, sabe? Tipo, mega diminuída a menina lá do blog. Era tipo uma bizarra, era, sabe? Enfim, às vezes até evitava. E a gente ainda fica, né? Eu, por exemplo, ainda tenho um negócio de, tipo, não, sou jornalista. Aí eu paro e penso, não sou mais jornalista, eu sou youtuber. E tá tudo bem, sabe? Então, assim, a gente tem que acreditar mesmo naquilo que a gente tá fazendo, sem pensar no fim. É claro que enquanto isso a gente precisa ter talvez um segundo emprego para manter o nosso sonho e chegar lá, né? Óbvio. Mas, bom, acho que é isso.
Na verdade, assim, eu não falei muito sobre especificamente a carreira, mas porque minha carreira é basicamente isso, gente. Vivi em redação 7 anos. Não, agora eu vou dar uma resumida, porque aí a gente vai para perguntas, porque daí é melhor responder perguntas, né? Daí especificamente o que vocês querem saber. Mas, enfim, basicamente eu fiquei 7 anos em redação. Ah, eu vou falar uma história legal, porque é legal também vocês entenderem. Eu fiquei 7 anos em redação de jornalismo. Eu trabalhava na Editora Abril, mas já passei pela Play TV, já passei por vários lugares, assessoria de imprensa, já fiz de um tudo. E aí, no meio desses 7 anos, eu sempre toquei o blog em paralelo sem ganhar um centavo. Quando foi em 2011, 2012, 2013, por aí, eu vi as blogueiras explodindo e começando a ganhar muito dinheiro. Cara, mas assim, um dinheiro que, jornalista não ganha. Minhas amigas jornalistas que estão aqui, tá tudo de prova. E assim, eu comecei a ver elas ganhando muito dinheiro mesmo. E eu falei, cara, deve ser incrível, deve ser muito legal. E eu aqui com meu blog, mal bem sucedido já. Porque naquela época, bem sucedido era tipo, sei lá, 100 pessoas lerem esse blog, não, mentira. Mas era tipo 100 mil, 200 mil pessoas, tipo, as internets não eram o que são hoje, né? E aí, eu via elas super estando bem, assim. Eu falei, cara, que deve ser muito incrível. E aí, quando eu tava em 2014, que eu comecei a receber umas propostas de parceria e tal, eu comecei a pensar, poxa, talvez eu precise me dedicar muito tempo mais, porque se eu me dedicava um pouquinho pro blog e eu já recebi umas propostas, se eu me dedicasse todo o tempo que eu me dedicava pra Editora Abril, pro meu blog, eu ia mandar muito bem, eu ia conseguir sobreviver daquilo. Mas é o que eu falo, né? Os boletos chegam e não dá pra gente largar. Assim, eu sou super contra esses textos motivacionais da internet que fala largue tudo e vá atrás dos seus sonhos. Minha filha, só pode fazer isso quem é bancado pelos pais ou pelo marido. Porque se eu largo tudo e vou atrás dos meus sonhos hoje, joga tudo pro alto, amanhã eu tô morrendo de fome. Não, obrigada. Prefiro ter comida. Enfim, então eu sou super contra. Eu acho que a gente tem que ser bem realista quando se fala de carreira, sabe, gente? Porque é claro que todo mundo quer chegar no ideal de sonho. Não estou aqui para destruir o sonho de ninguém, porque eu mesma acredito que todo sonho é possível. Mas eu acho que a gente tem que ter planejamento. Acreditar, então, em ter planejamento. Aí o que aconteceu? Em 2014, eu pensei, vou fazer aqui uma tabelinha de quanto eu ganho por fora, para ver se é possível. Porque também eu acho que muitas pessoas que trabalham aqui no Pop devem sentir isso, é ter a instabilidade de um emprego que não é CLT, que é um emprego de freela. Essa instabilidade é um pouco desesperadora e eu tenho dificuldade para lidar com isso até hoje, que é essa instabilidade de saber se você vai ter dinheiro no mês que vem. Então, assim, por isso que eu falo do planejamento. Aí eu comecei a fazer uma tabela para ver se o que eu estava ganhando por fora compensava o meu salário ou estava crescendo para eu poder sair do meu trabalho. Enfim, ao longo de um ano, de 2014 a 2015, eu fiz essa tabela foi crescente. Claro que, gente, não foi crescente do tipo assim, de 100 mil reais para 1 milhão de reais. Não, era tipo assim, de 200 conto para 1.500, é isso, foi lindo. Aí eu falei, tudo bem, tá crescendo essa tabela. Se eu me dedicar mais, eu consigo fazer esse dinheiro crescer mais. Porque daí tem a parte boa também de quem é freela. Se você trabalha CLT numa empresa, você super se ferrou. Você pode trabalhar 2 horas ou 15 horas, você vai ganhar exatamente a mesma coisa no final do mês. Você sendo freela, né? Você pode trabalhar 2 horas e ganhar equivalente a 2 horas. Você pode trabalhar 45 por dia, que é o meu caso. E aí você ganha equivalente a isso, entendeu? Então aí eu resolvi largar tudo e não fui atrás de um sonho. Assim, foi atrás de um sonho que eu fui, mas às vezes a gente nem sabe qual é o nosso sonho exatamente, né, gente? Cheguei aqui que eu nem sabia que era meu sonho. Mas enfim, desde 2015 eu me dedico só à criação de conteúdo digital, que é o que eu faço hoje. Tem vários nomes, influenciadora, blogueira, youtuber, instagrammer, chamem do que quiser. Eu me chamo de criadora de conteúdo digital justamente porque eu crio qualquer conteúdo com qualquer coisa que você me dê na mão. Se você quiser me dar qualquer coisinha, eu crio um conteúdo aqui pra vocês. Então eu gosto de chamar nossa carreira assim. E hoje eu faço exclusivamente isso. E eu vivo confortavelmente bem fazendo isso. Eu não sou uma blogueira milionária, não moro numa cobertura, tô aqui fazendo um bazar porque não cabe na minha residência. Mas é extremamente realizada e eu me considero uma pessoa super bem sucedida. Eu acho que assim, é isso que eu falei da relatividade do sucesso, né? Se eu for me comparar com uma blogueira gigante tipo a Evelyn Regli, que acabou de mudar para uma casa gigantesca, assim e tal, eu vou achar que eu nunca cheguei lá.
Mas, considerando quem eu tava lá no começo, que eu não tinha a menor perspectiva nem de ser levada a sério com o papo que eu falava, uma menina doida em 2008 que achava que gorda podia usar roupa bonita, eu olho pra aquela menina e falo, caraca, eu mandei muito bem, eu sou ótima hoje. E então é isso, gente, eu gostaria muito que vocês olhassem pra vocês e sempre considerassem essa perspectiva, colocasse tudo em perspectiva. Eu falei bastante de perspectiva ontem, mas enfim, se você coloca as coisas em perspectiva, elas sempre parecem muito melhores, e isso sempre dá força pra gente seguir em frente. E também acreditar muito nas convicções de vocês, acreditar nisso, porque é isso que vai fazer você prosperar. Então assim, não adianta você, eu falo isso também para as meninas que querem esse modelo, não adianta você querer ser uma modelo plus size e falar com o público plus size se você tem nojo de gorda, se você tem preconceito com gorda, se você acha que ser gorda é feio. Se você achar que ser gorda é feio, você nunca vai conseguir se sentir bonita na foto, você nunca vai conseguir passar essa mensagem. Então, ser verdadeira, honesta e sincera com o que você acredita, você sempre vai prosperar na sua carreira. Acho que é isso, gente. Vamos para as perguntas, porque fiquei tagarelando e se deixar eu fico aqui até amanhã. Vai, levantem as mãos. Ei, musa, vem. Só grita. Manda. Criadora de conteúdo digital. O que você acha que é um ponto bem relevante para a gente, de fato, inserir nesse mercado novo? Porque para mim é novo. Queria saber assim, o que é mais relevante a tudo que você falou aqui, mas assim, é um tópico que você tem que seguir realmente, que você tem que se dedicar para que você só saia daquilo que você tem de concreto. Eu te amo, mulher. Só queria deixar isso claro. Não, jamais. Mas eu vou depois te usar de exemplo, tá? Pra dar um exemplo aqui. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o mais importante em qualquer segmento que você esteja, a gente está no plus size, mas qualquer segmento que você esteja, o mais importante é você achar onde você se diferencia. Então, com quem você conversa? E aí, por isso que eu falei muito da relatividade das coisas. Se você conversar só com 100 meninas, mas você conversar sinceramente com essas 100 meninas, e essas 100 meninas forem uma rede real, verdadeira, honesta, uma rede de verdade, essas 100 meninas valem mais do que as 10 milhões de qualquer outra que não se conecta. Verdadeira, se vocês trocam experiências, sem dúvida, amiga. E é por isso que eu nunca na minha vida, eu nunca comprei seguidores, usei boots, ou assim, impulsionar coisa a gente impulsiona porque as redes sociais trollam a gente, né? E fazem com que o nosso trabalho não seja visto, você põe um baita esforço e tal. Mas nunca comprei nem seguidores, nem likes e nem usei boot pra nada. Porque eu acho que essa interação, aos olhos comerciais, pode até funcionar em primeiro momento, mas depois você não tem retorno, entendeu? Uma coisa que eu acho muito legal, assim, por exemplo, vou dar um exemplo do meu trabalho, que é no caso que eu conheço, veja bem, mas, por exemplo, eu sei que eu tenho um ótimo retorno em vendas quando eu uso roupas que eu realmente gosto. O que aconteceu com a minha carreira? Eu só uso roupa que eu realmente gosto. E daí, se você for em qualquer stand, que as meninas pegam e vão me dar um presente, eu falo, posso escolher? Ou, se eu não gostar de nada, eu falo, amiga, não gostei, acho que eu não vou usar. Entendeu? Porque é isso, a gente tem que descobrir o que funciona pra gente e qual é o público que a gente atinge. Então, ao longo desses anos, eu descobri que minha vibe não é política, não é esportes, a minha vibe é moda, as pessoas me seguem pra ver look e tá tudo bem. Tipo, é alguma coisa que eu amo fazer, é isso que eu vou fazer. Então é nisso que eu invisto. Meus vídeos são sobre moda, alguns são sobre coisa pessoal, porque as pessoas são curiosas também, mas é nisso que eu invisto, tipo, é isso que eu falo, é nisso que eu dedico meu tempo. Então, assim, eu não vou... às vezes tem um gato pingado ou outro que quer saber umas coisas
não é sobre o que eu falo e tal, mas você tem que descobrir qual que é o nicho que você atinge. E eu acho que isso é a coisa mais importante, sabe? E é mais importante ter os 100 do que os milhões. Quer dizer, óbvio que se você tiver os milhões verdadeiros, é incrível. E tem blogueira que tem, tá? Você vai ver o Whindersson, tem 10 milhões de pessoas se degladiando pra salvar ele, pra defender ele, entendeu? Então, isso é incrível. Isso é incrível mesmo. Quanto mais você conseguir juntar, óbvio que é melhor. Mas que esse mais seja verdadeiro. E é por isso que eu não me incomodo em estar 11 anos no mercado e não ter ainda, por exemplo, 400 mil seguidores. Eu não tenho, mas eu não me importo. Porque esses meus quase 400, eles são verdadeiros. São orgânicos, sabe? São pessoas que realmente se identificaram comigo e falaram, cara, eu quero seguir essa menina. Ela é legal, tem a ver comigo, gostei. E isso vale muito. Isso é muito valioso. E isso é valioso no mercado também. Entendeu? Quando você vai apresentar um projeto, se você comprar seguidor, você tem 1 milhão em uma semana. Então, assim, não é isso que você precisa apresentar num projeto. Ah, você viu? Vou contar esse caso, gente. É o seguinte, olha só como é isso que eu tô falando pra ela é importante. Esses dias teve um caso de uma blogueira americana, acho que é americana. Eu até comecei a seguir ela porque eu fiquei com dó, reflitam. Ela tem 5 milhões de seguidores. 5 milhões de seguidores. Você consegue imaginar 5 milhões de pessoas? É muita gente. Ela tem 5 milhões de seguidores e ela lançou uma marca. E aí ela só ia produzir as camisetas, uma marca de camisetas. E ela só ia produzir as camisetas depois que ela vendesse 60, se não me engano. Né? Pra fechar o lote e mandar produzir. Essa mulher, com 5 milhões de seguidores, vendeu só 35 camisetas e teve que cancelar a marca. É muito louco. É muito louco isso, se você for pensar. Quer dizer, daquelas 5 milhões de pessoas que seguem ela, nenhuma, 35 de 5 milhões são tocadas pelo que ela fala. Isso é muito doido, gente, é muito pouco. E aí é o que eu falei, ontem eu cheguei até a falar disso, que é sobre relevância de conteúdo. A gente tem que produzir um conteúdo relevante e é por isso que eu falo disso da gente se especializar onde a gente é diferente. Porque você, se especializando onde você é diferente, você vai conseguir produzir conteúdo relevante para aquele público. E se aquele público for pequeno, tudo bem, vai ser um público pequeno, mas vai ser o conteúdo mais relevante daquele público. Então, assim, é super importante. E eu vou usar a nossa musa aqui de exemplo, que é CLT, mas está super se especializando. A gente se conheceu num workshop Standout, que é um workshop feito pela Rita Carreira, que tem até marca aqui em Caçais. A Rita faz workshop, e o workshop é assim, são 2 dias, né, com palestras, tipo o que está acontecendo aqui hoje, palestras, bate-papos, sobre carreira de modelo e de criadora de conteúdo plus size. São 2 dias riquíssimos, que vai muita gente, não vai só eu, vai um monte de gente, vai Bels, vai um monte de gente assim, ó, de todas as áreas do plus size, justamente para repassar a experiência. Tá esquisito, não tá? Justamente para repassar a experiência. E eu desliguei, eu juro que eu desliguei. Por que ele não tá desligando? Rapaz, me ajuda. Eu tenho misofonia, não dá pra ser assim, não. Aí, foi? Não, não foi não. Aí, ó, pronto. É a caixa. Porque tá dando interferência. Oi. Mentira. Então, aí, olha só. E aí ela foi fazer parte desse workshop. Então, quer dizer, é um workshop que já acontece de fim de semana, partindo do pressuposto que as meninas vão manter os seus empregos originais e ir lá se especializar. Então, é muito importante, acho que você fez certíssimo, que é isso. O sonho, ele corre em paralelo. A hora que a gente conseguir, a gente larga o resto e dane-se, entendeu? Mas... nos dois. E assim, de outubro... eu vou fazer um mercadinho. Tá. Eu fiz 2 workshops. Eu fiz em outubro do ano passado, que foi, eu falo pra todo mundo, deu um assim na minha vida, que eu falo que minha vida mudou da água pro vinho, e só foi acontecendo coisas boas sem eu ir atrás, sem eu procurar, sem eu me esforçar tanto para tal. E aí, como eu fiz a primeira, eu fiz a segunda novamente, só para fazer uma reciclagem, e eu posso garantir que melhorou quase 100% de tudo que está acontecendo na minha vida. Só para ter O resultado, né? Sempre bom ter o resultado. Vou falar só um spoiler que vai acontecer agora no mês de julho. Eu vou palestrar no cenário de Americana, que é
Certíssima. Segunda, sexta-feira, normal. Só que no sábado, domingo, depois das 4 da tarde, eu falo que vou correr atrás da parte que me interessa, que é o modelo. E ó. Ela fala muito canadense, mas... Pois é, mas aí é que eu falei de saber identificar. A gente tem que saber identificar o que são os nossos pontos fortes. Eu lembro que a Carol, no primeiro workshop, ela chegou cheia de dúvidas. Como mulher gorda, como mulher negra, ela chegou cheia de dúvidas. Do tipo, você acha que eu posso prosperar? E daí eu falei pra ela, Carol, quando eu comecei, eu era uma mulher gorda na moda, não existia. Eu tive que ir lá cavucar o meu lugar. Falei pra ela, vai lá e cavuca o seu lugar, minha filha. É isso. Eu sempre falei, num lugar onde ninguém pisou, você tem que ir e cavucar. É isso. Cavucou, né, amiga? Tá ótima. Orgulho. Ixi, tá bem claro. Tô achando que já tô. Dúvida, gente? Vai, Mariana, faz uma pergunta aí. Nossa, te ferrei agora. Nossa, você me chamou atenção. Vem, Clara, e fala. Quer gritar ou quer falar aqui? Sobre essa questão de mercado de trabalho para criadores de conteúdo, a gente sabe, né, ou pelo menos quem trabalha com comunicação aí consegue ter essa percepção de uma forma mais clara sobre a necessidade da gente ter aí um momento de profissionalização e reconhecimento do trabalho para não ser levado como chacota ou como demérito, né, que a gente sabe que existe, a gente sabe que isso tem e que é um processo de transição aí. Mas o que eu queria perguntar para você, Ju, como que você percebeu, né, que o seu trabalho seria relevante no sentido de, ao ponto dele ser pago, dele dever ser pago, né, pelas marcas ou pelas pessoas que consomem, porque existe aí uma dúvida que paira no ar do que veio antes, né, o ovo ou a galinha. Tipo, o seu conteúdo ser relevante ao ponto de ser passível de ser pago, ou você ter que esperar uma boa alma do mercado vir até você, né, validar o seu conteúdo. Quer dizer, você pode ser monetizado a partir do momento que alguém valida o seu conteúdo, ou você valida o seu conteúdo. Você tem uma percepção com relação a isso, ou ainda está em processo de construção? No meu último workshop, do Workshop Standout, eu falei uma frase que eu acho que é a realidade do mercado, principalmente de criação de conteúdo. Eu frisei isso bem porque foi uma palestra só sobre dinheiros, né? Foi muito legal, inclusive. E daí eu comecei a palestra falando: ninguém no mundo vai te pagar por uma coisa que você não faz. Você contrataria uma faxineira que não limpa a casa? Entendeu? Você não faz, você não contrata ninguém. Ninguém vai me contratar para fazer um conteúdo que eu não faço. E aí, se você não fizer um conteúdo esperando alguém patrocinar, você nunca vai fazer isso, você nunca vai ser patrocinada, minha filha. É isso. Mas uma grande questão é, claro, o melhor dos mundos, e aí vou usar aqui de exemplo a Ashua, muito obrigada, Brasil, vou estar utilizando nossa parceria. Por exemplo, eu tinha muito interesse em gravar vídeos de provador. Já fiz alguns na vida, mas eu não tinha uma frequência, eu tinha interesse em fazer esse tipo de vídeo todo mês. Daí eu entrei em contato com a Ashua e falei: olha, tem interesse em fazer esse tipo de vídeo todo mês, vamos. E foi. Só que, por exemplo, eu cheguei nelas já com um projeto com exemplos. Olha, eu já fiz, dá certo, as meninas gostam. Então, assim, eu acho que isso é um exemplo bem atual, tá, gente? Tá rolando ainda, então assistam meus vídeos, tem um da minha calça maravilhoso. Mami também, Mami Romano fez o vídeo mês passado, maravilhosa também. E aí, o que aconteceu? Eu percebi, na verdade, não foi muito bem uma percepção, mas eu já produzia um conteúdo que eu achava relevante. Então, era um conteúdo de moda para uma mulher que era carente em conteúdo de moda. Então, assim, não existe mais relevância do que isso, que é você oferecer um serviço que não existe no mercado. Isso é uma grande relevância. E dentro disso tem pequenos entremeios, tá? Tem coisa que eu não consigo cobrir também. Por exemplo, cadê a Mariana, meu Deus do céu? Enfim, a Mariana tá fazendo vídeo de moda no Brás. É o tipo de vídeo que eu não consigo cobrir porque eu não tenho tempo hábil pra ir até o Brás todo dia e tal, entendeu? Mariana, volta aqui, minha filha. Você para de me olhar daí do meu stand. Bem louca. Enfim, e ela tá... Então assim, é o que eu falo. Eu tenho um canal grande assim, né? Perto da minha perspectiva de grande. Eu tenho um canal grande, mas ainda assim, com um canal grande,
e podendo alcançar as pessoas, eu não consigo abraçar o mundo. Então sempre tem espaço. Aí a primeira coisa que eu acho que vale ser paga é quando você tem um conteúdo exclusivo. Só eu produzo a coisa que eu produzo como eu produzo. Então assim, só por si só já acho que isso é bom pra ser pago, pra ser bancado. Agora, se eu fosse lá ficar reproduzindo vídeo de outras blogueiras, que assim, é uma coisa hiper genérica, que é uma coisa que não atinge emocionalmente ou não cria identificação, isso podia ser qualquer pessoa. E aí, uma coisa que eu aconselharia, por exemplo, uma marca, já que pode ser qualquer pessoa, não precisa de uma grande identificação, banca que tiver mais número. E aí não vai ser nós, né? Segmentada. Então, assim, então eu acho que tem isso. E aí, o que eu falei lá no shopping ninguém vai bancar uma coisa que você não faz, é o seguinte, não adianta você querer trabalhar com marca de beleza ou ganhar recebidos de maquiagem se você não fala ou não usa maquiagem. Isso é o exemplo mais esdrúxulo, lógico, porque literalmente está na cara. Mas, por exemplo, se eu não crio vídeos de moda, como é que eu vou querer que uma empresa de moda me patrocine? Se eu não crio conteúdos de comportamento, de relacionamento. Eu, por exemplo, eu raramente faço vídeo de relacionamento. Vivo falando do Chunão, todo mundo conhece o Chunão, mas eu não faço grandes vídeos psicológicos de relacionamentos. Como é que eu vou querer que, sei lá, a Ola de camisinha me patrocine? Entendeu? Assim, não faz sentido. E se por acaso eles vierem me patrocinar, o que enfim, adoraria, me patrocina, amores. Mas assim, se eles por acaso viessem me patrocinar, é óbvio que eu sentaria e pensaria um conteúdo que tivesse a ver com o meu público. Então eu formaria, por exemplo, eu faria talvez uma série de vídeos pensando, a gorda no sexo e tal. Gente, deixa eu fazer só um adendo, que essa semana eu recebi uma menina que era novinha, virgem, perguntando como que gordo faz sexo. Eu quase morri de rir, mas enfim, foi só um adendo. Juro, eu vou explicar, eu salvei pra explicar pra ela. Mas tudo bem, supero. Quase que eu passei a mensagem pra minha mãe, tipo, mãe, me ajuda. Mas enfim, então é isso, sabe? Eu ia criar uma série de vídeos pensando nisso, óbvio. Mas não é o tipo de coisa que essa marca, que por exemplo, uma marca de camisinha, ou sei lá, por exemplo, hoje em dia eu quase não bebo mais alcoólicos. Então, as empresas de alcoólicos pararam de me mandar bebidas alcoólicas. Eu tinha patrocínio da Bud quando eu jogava e era solteira, na farra. E hoje em dia parou, porque eu quase não dou mais festas e tal. Então, assim, é isso, sabe? É tipo, ninguém vai te dar coisas ou pedir ou fazer parcerias e tal de coisa que você não faz. Então, a minha dica é, escolhe o que você quer falar, o que você poderia falar durante 2 dias seguidos, e é nisso que você tem que se empenhar. E é nisso que você vai achar o seu diferencial. Tipo, eu poderia ficar falando daqui até 2 semanas pra frente sem parar sobre moda, sobre roupa, sobre combinação, sobre tudo. Tenho 550 mil ideias na cabeça. Por que eu vou falar de política, de outras coisas, entendeu? Tipo assim, na produção de conteúdo profissional. A gente conversa bastante sobre isso. Mas enfim, na questão de conteúdo... E outra coisa também que eu acho interessante a gente falar, que eu esqueci de falar no caso, mas é que, gente, apesar de a criação de conteúdo e a vida de blogueira e modelo plus size e as redes sociais fazerem tudo parecer que é uma coisa só, a vida profissional é profissional. Trate isso como profissão. Eu levo as minhas redes sociais como profissão. Então, assim, como eu não vou mais para redação, a minha redação é na hora que eu estou entrando. Eu vou começar de manhã, acordei, tomei banho, tomei café, tal, lindo, maravilhoso, pensei como ia ser meu dia, pum, sentei para trabalhar, aquilo é trabalho. Pegando o gancho nessa sua fala, já quero me dar outra pergunta, desculpa, gente, atravessei na... Vai, amiga. Da mesma maneira que existe aí essa visão distorcida do que é o criador de conteúdo, né, que virou blogueiro no sentido pejorativo da coisa, né? E aí você fala sobre a rotina de trabalho e você tratar a criação de conteúdo como trabalho. Você acha que existe aí aliás, existe sim a glamorização do trabalho do criador de conteúdo? Existe. Mas você acha que essa glamorização é o que compromete a profissionalização, ou pelo fato de que ainda é uma profissão ainda muito nova e aí por isso não existe essa profissionalização? O que você tem a dizer a respeito disso? Então, eu acho assim, eu não acho que a glamorização que não transforma isso em profissional. Primeiro, eu acho que é um mercado muito novo. Cara, as coisas vão muito rápido, gente.
quando eu comecei, só tinha blog. E aí, no ano que eu comecei, entrou o Twitter no Brasil. E aí, só depois o Facebook pegou fogo. E o Instagram, esquece. O YouTube, gente, meu primeiro vídeo é de 2015. Mas até então, ninguém fazia nada. Aquilo era terra sem lei, entendeu? E até hoje é terra sem lei. E eu acho que é por isso que não é tão profissional. Claro que assim, isso, gente, é o mercado inteiro, independente de ser plus size ou não. No plus size ainda é mais difícil, porque o mercado plus size, então o dinheiro que gira no plus size ainda não é muito profissional. Então, assim, tem essa questão também. Agora, no mercado de criação de conteúdo, o que acontece do deslumbramento, né? Não é nem da glamorização. Eu acho que acontece um deslumbramento de todo mundo que acompanha. Por quê? Justamente porque, às vezes, as pessoas não sabem em quem investir, ou como investir de forma inteligente, ou o que funciona. Mas eu não culpo ninguém, porque não tem como a gente saber o que funciona até funcionar. Então, assim, é uma coisa muito nova, sabe? Então, por exemplo, até ontem assim, muito, né? Figurativamente, mas até ontem a gente achava que, de fato, era melhor investir naquele influenciador que tinha 10 milhões. Porque, pô, se ele tem 10 milhões de seguidores, claramente ele tem mais influência que Ju Romano, que tem 300 mil. E aí você vai ver, a menina de 5 milhões vende 35 camisetas. Eu postei uma foto no Pop passado que tinha uma fila de espera de 350 pessoas. Então, assim, você vai comparar essa influência? Se você for comparar, cara, número... Então, assim, só que isso a gente vai descobrir como? Com anos de pesquisa, estatística. Eu falei pra vocês que eu fiquei 1 ano fazendo a estatística dos meus dinheiros para tomar a coragem de sair da empresa. Imagina quantos anos de estatística, sendo que as empresas fecham budget para a campanha uma vez por ano. Então, assim, fechou o ano só daqui a 1 ano. Então, assim, gente, considerando que em 2008 o Twitter entrou aqui, foi em, sei lá, em 2014 que as coisas começaram a pegar fogo nesse mercado, a gente está em 2019, 5 anos. Só deu tempo de 5 pesquisas. Então, assim, eu acho que a falta de profissionalização desse mercado também se deve ao fato de, por exemplo, as pessoas acharem que uma coisa que não tem faculdade não é profissão. Ou serem muito quadradas e acharem que tem que ter uma faculdade específica para ser dessa profissão. Mas assim, blogueiro tem publicitário, tem maquiador, tem jornalista, tem de um tudo. E outra coisa, o que eu acho também que é uma questão, talvez não para quem pratique, mas para quem olhe, é porque se a pessoa for uma pessoa ambiciosa, centrada ou taurina, ela consegue começar desde que ela tem 15, 16 anos. Você olha você olha uma jovem de 15, 16 anos e você não leva ela a sério. Apesar de que, por exemplo, a Nina Secrets, que é uma das maiores blogueiras do Brasil, uma das maiores blogueiras de beleza do mundo, ela começou com 16 anos e hoje em dia ela tem 23 e é milionária. Então, assim, é uma profissão também que, além de tudo, se começa muito jovem. Então, para quem foi criado com uma ideia carreirista dos nossos pais, que cresceram e tinham um planejamento de carreira a longa data, então, com 50 anos seriam vice-presidentes e tal, olhar uma moleca de 20 anos milionária, tá de brincadeira, não pode ser sério, entendeu? Então, eu acho que isso também gera ali não é bem um choque e nem um preconceito, é mais um desconcerto. Não sei como explicar isso, logo não se explica. Entendeu? Então, assim, é isso. E claro que, mas eu acho que assim, aos poucos, por exemplo, é que a gente, né, eu tenho 30 anos, então eu já peguei, tipo, metade carreirista da faculdade, metade não depois da faculdade, então foi uma loucura. Mas, por exemplo, a nova geração que cresceu com essas influenciadoras, quando elas estiverem na cidade, isso vai ser a coisa mais perfeitamente comum para elas. Um monte de gente que vai ser freela independente, porque cada vez mais a gente prioriza a nossa liberdade e nossa criatividade e tal. Então, tem uma tendência a que os empregos sejam mais esses mesmo, sem ser tão dentro de carreira, dentro de empresa. Mas demora para as pessoas se acostumarem com a ideia de que é perfeitamente possível você trabalhar de casa e ter uma vida estável. Então vai demorar, amiga. Mas tudo bem. Matando um leão por dia, nós vai, entendeu? Conta, amiga. Já fala o arroba. Tô zoando. Eu uso toda a sopa que ela põe. É um negócio louco.
para que as pessoas tenham um norte e buscar se aprofundar mais ainda nas suas próprias questões. Então, assim, é uma profissão muito nova, né? A criação é uma profissão muito nova, mas ao mesmo tempo ela não é rasa. Não. Pelo contrário, cada vez mais que a gente segmenta, que a gente se aprofunda, que a gente busca entender aquilo, acho que a gente entrega um conteúdo melhor. Então não é um trabalho simples e fácil de fazer. Quando ele parece muito simples e muito fácil, não é. Tá errado. Tá errado. É isso, é exatamente isso. Tá errado. Então, ele pega no gancho dela dessa coisa da Glamorização. Isso aí. Eu acho que não é isso. O glamour está muito mais no nosso desejo de ser alguém famoso, não sei o quê, e colocar isso, projetar isso em quem está ali fazendo o trabalho, do que no trabalho. No trabalho em si. Vou contar uma coisa que, olha só, gente, pra quem quer o quê? Ser famoso, vou contar que tristeza que é você sair remelenta com bafo pra ir buscar uma coisa na portaria e encontrar alguém no elevador querendo tirar uma foto. É isso, resume-se a isso. Não, mas é brincadeira. Mas assim, eu vou falar, essa parte é uma parte muito satisfatória do trabalho. Então quando eu venho pro pop, eu faço questão de vir e ficar um tempão pra encontrar o máximo de gente que eu posso encontrar. Porque essa parte que parece, no final das contas, parece glamuroso, né? Porque parece mesmo, e no final eu acho que talvez seja mesmo. É muita honra mesmo você encontrar pessoas que gostam de você aleatoriamente, meio que de graça, no caso. Mas isso é muito gratificante. Mas tem essa parte, gente. Se vocês assistem meus recebidos, vocês sabem que eu recebo presente todo dia. É glamour. É chique, é bonito, eu gosto. Não compro shampoo. Não, é sério, tem essa parte. É claro que tem, gente, mas todo trabalho tem um certo glamour. Entendeu? Todo trabalho tem um certo glamour. E eu acho legal. Mas assim, o que as pessoas têm que entender é que não existe recompensa sem esforço. A não ser que você seja bandido, aí, sei lá, né? Cada um que se vire com as suas coisas. Mas não existe. Quando você vê a superfície de alguma coisa, então você vê uma foto no Instagram, você vê um vídeo no YouTube e aquilo te parece leviano, raso, fútil, faça um exercício. Para imaginar todas as etapas anteriores àquilo. Vou dar um exemplo, né? A etapa da formação de um vídeo. Eu vou dar um exemplo muito real, peraí. Meu exemplo de 30 fatos sobre mim. Aparentemente todo mundo é especialista em si mesmo. Senhora Dona Francisca, fui pra casa dela um dia antes, sentou eu, ela, meu pai e o Chunão, ficamos nós 4, sim, umas 2 horas pensando, vai gente, 30 fatos sobre mim, não sei o quê, e cada um falava uma coisa, deu mãe, não, isso não, pelo amor de Deus, não, isso não, gente, socorro. E aí a gente ficou, então assim, teve todo um planejamento. Aí depois que eu saí da casa deles, eu fui pra minha casa, eu escrevi um roteiro. Eu sentei a bunda e fiquei 2 horas, já tinha 2 horas lá debatendo. Depois eu fui pra minha casa e fiquei 2 horas, sentei a bunda, escrevi um roteiro de como eu ia conduzir esse vídeo, como iam ser os itens. Depois eu gravei esse vídeo, aí eu fiquei uns 40, 50 minutos para gravar este vídeo. Então antes de gravar o vídeo eu tive que arrumar o cenário, que por acaso é o meu quarto, né, o meu escritório, então vive um lixo de bagunça. E daí eu perdi mais meia hora para arrumar isso, aí eu perdi 50 minutos, perdi não, né gente? Desprendi de 50 minutos para gravar esse vídeo. Gravei este vídeo, depois eu desprendi de... não foi o Ju não, mas 2 horas e meia para editar este vídeo. Aí depois, mais pelo menos meia hora para colocar as artes e fazer a imagem. Façam as contas. Isso deu uma diária. Não é sentar a bunda e gravar um vídeo. É uma diária de pensar, de trabalho criativo, de trabalho físico, de ficar com a bunda na cadeira, com as pernas formigando até o vídeo sair perfeito. Perfeito pra mim, pra quem assistiu, sinto muito se não tava, né? Mas pra mim tava ótimo. Mas enfim, então assim, quando a gente vê o final, a gente pensa, cara, quem não pode sentar a bunda aí e gravar 30 fatos sobre mim? Se eu sento aqui e gravo 30 fatos sobre mim em 2 segundos. Tudo bem. E aí eu falo, e é engraçado, porque às vezes fala assim, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode mesmo fazer isso. Faça e veja como é trabalhoso, como é difícil. E daí é isso que eu falo, às vezes a gente também é a mesma coisa, gente, mas isso vale pra qualquer profissão, sabe? É só porque a nossa é muito compartilhada em redes sociais. Mas você vai ver a vida de um jogador de futebol, olha o que aconteceu com o Neymar, não queria citar esse caso, mas vou citar anyway, e você pega e fala assim, nossa, mas a pessoa pode ter qualquer pessoa no mundo.
Às vezes não, às vezes o cara é um travado na hora do chaveco, a gente sabe que ele é mesmo. Às vezes o cara é péssimo no chaveco e, tipo, não tem habilidades sociais. E a gente pensa só porque é um jogador rico, milionário, entendeu? Então, assim, a gente tem esse tipo de superficialidade com todas as profissões, entendeu? Você olha uma pessoa e fala assim, ele é gerente. O que é, gente? Ele só gerencia vendedores, não é tão estressante assim. Tipo, toda profissão é estressante, entendeu? Inclusive a de quem ganha recebidos todo dia. Porque vocês não sabem a montanha de caixa que fica naquela casa. Não, brincadeira. Não é por isso que é estressante. não é por isso que é estressante. Mas sabe que a gente já falou no mérito dos recebidos? Eu vou falar aqui uma coisa também que a galera nunca pensa sobre a glamorização dos recebidos. Só quero avisar, gente, que as marcas não me mandam aquilo de presente, tá? As marcas me mandam aquilo esperando que eu trabalhe para elas de graça. E isso eu faço com prazer porque eu não gosto de sair para comprar maquiagem, então me manda, por favor. Mas, por exemplo, ninguém me manda recebidos porque gosta de mim. Bom, eu espero que elas gostem, senão elas não mandariam. Mas assim, elas não mandam porque elas me acham fofinha, bonitinha. Elas mandam os recebidos lá porque elas querem tentar, de alguma forma, fazer com que eu filme e fale sobre aquele produto nos meus stories. O que é uma prática perfeitamente normal, comum, não é safadeza. Só que todas as partes entendem isso. Eu entendo. E eu faço de bom coração, porque eu fico honrada. Eu falei sobre isso no caso da Fila, que a Fila me mandou um tênis que era de edição especial e eu fiquei super honrada. Eu fico honrada porque é super difícil você ser uma blogueira segmentada, reconhecida como influenciadora. Ainda mais quando você fala com um público como as mulheres gordas, que todo o mercado tende a ignorar. Então eu me sinto muito honrada quando uma marca de produtos tradicionais, que nem de tênis, poderia mandar os tênis para Boca Rosa, que é magra fitness dentro do padrão, ou para qualquer outro blogueiro dentro do padrão, e escolhe, me bota no mailing para mandar para mim. Isso me honra demais. Então eu faço com prazer os recebidos. Não recebo para isso. Quando eu recebo, tá sempre tagueado em cima parceria paga. Porque honestidade para mim é sempre a alma da coisa toda. Mas eu agradeço. Agradeço porque a gente tem que saber ser grata, porque uma mão lava a outra. Eu sempre falo isso para todos os mercados na face da terra, todas as profissões e todos os relacionamentos. Quando alguém te estende a mão e você aperta essa mão, é mais do que justo você estender a mão quando a pessoa precisa pegar também. Então é isso, sabe? Eu sou muito grata a todo mundo que manda, embora seja de graça. Ainda assim, não é uma questão do tipo, nossa, a Ju é tão abençoada, todo mundo quer mandar coisa pra ela. Eles mandam porque eles sabem que tem resultado depois. E é isso, mas tá tudo bem, porque ninguém tá sendo enganada. Eu não tô sendo enganada, as marcas não estão sendo enganadas, ninguém tá sendo enganado, tá tudo bem. E de fato, aqueles lançamentos são super legais mesmo que vocês veem. Gente, Thiago Abravanel da Tijama me mandou uma caixa cheia de coisas para namorar, não vou citar nomes, enfim, vamos. Continuando, gente, mais perguntas? Olha, vocês não me façam isso. Não sejam envergonhadas, vocês. Peraí que eu vi a Flávia passando. Tá na hora? Tá na hora de dar tchau? Eu vi a Flávia passando, eu falei, deve estar na hora, eu vi você aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou a gente encerra e vai pro sorteio? Já vou avisando que ontem eu fiz isso, quem estava aqui ontem viu. Eu quero que todo mundo que receba essa caixinha, são 5 caixinhas da Ashua. Eu quero que todo mundo que receba faça recebidos como Tia Ju faria com mãos de coxinha, já aviso. Mas deixa eu falar uma coisa, antes de tudo eu já falei aqui da super parceria que eu tenho com a Ashua, que é o ideal, pra mim é o ideal dos mundos, é maravilhoso, acho incrível quando uma marca apoia mesmo. Mas eu quero dizer também que quem não conhece a Ashua tem 3 lojas físicas, tá? 2 em São Paulo, então uma no shopping metrô Tucuruvi, shopping de metrô, dá pra ir de metrôzão maravilhoso. Outra no shopping Anália Franco, pra quem mora mais pra Zona Leste. Essas duas aqui em São Paulo. E também tem uma em Porto Alegre, no shopping Praia de Belas. E também vende online para quem não morar em São Paulo, tipo as migas de Brasília, enfim, pra ver coisinhas online, coisas maravilhosas, incríveis. Mas se vocês puderem ir na loja física, vá, porque tem um provador gigantesco, espaço entre as araras, roupas pensadas para nós, vendedoras gordas, tudo aquilo que a gente sempre reclamou que não tinha virado para o mercado plus size. Eu acho que a gente tem que enaltecer muito, porque acho a prova que é possível sim fazer uma coisa decente, pensada para um público segmentado e ser bem sucedida. Então conheçam, vá lá, enalteçam, porque é muito legal mesmo. Estamos sendo enaltecidas com esta marca.
Bom, vamos lá, gente. Cadê a Thali? Thali, pelo amor de Deus, me ajuda nessa dinâmica que eu não quero apanhar. Gente, é o seguinte, a dinâmica de hoje para participar do sorteio vai ser o seguinte, prestem muita atenção. Todo mundo tá no celular. Já pega. O seu tá aqui. Tá na live. É o seguinte, as 5 primeiras pessoas que mostrarem aqui pra mim, que seguem a Asha no Instagram, vão levar as caixas. Valendo! Corre! Vai, gente! Já mostra as arroba! 1, 2, Valeu. 3, 4, 5. Deu. Não deu. Boa, time. Aqui é o seguinte. Eu quero dizer que quando o Mami Romano sentou na frente, eu falei, pronto, vou falar que é marmelada. Não, você fez um vídeo com a Mami Romano Nath, vocês provaram aquela jaquetinha fofinha. Eu fui semana passada. Menina, maravilhoso. E você, ela também queria vermelho e você também. Ai, Eu fui semana A passada. Fluffy, a Fluffy Jacket, né? Tem uma preta também, você viu a preta, eu peguei a preta. Eu peguei a preta. Eu também. Gente, deixa eu falar só uma coisa. Calma que a gente vai fazer um momento de recebidos, uma foto. Mas tem uma peça aí dentro, se vocês não gostarem, não couber, vocês podem trocar, tá? Ou por acaso já tiverem, que você viu, a gente tem a coleção inteira da Asha. No caso, eu mesmo. Pô, cadê meu celular pra fazer esse recebido? Olha, eu nem falei tanto, vocês parem de informar vocês. Que era 4 ou 5. Olha, cadê as mãos de coxinha, Brasil? Tô na primeira vez. Vai lá pra frente, mãe. Nossa, a garganta tá... Gente, eu nasci assim.